Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula da série A Árvore Encantada. Que bom que você permanece aqui conosco, firme e forte, aprendendo mais da Palavra de Deus. Já quero te convidar a conhecer a nossa plataforma, tem um link aqui na descrição, e também já ter acesso à nossa lição em PDF para que você possa ter um aprofundamento melhor em tudo aquilo que nós estamos falando nos vídeos, tá bom? Então eu já peço que você pegue a sua Bíblia, o seu papel com um bloquinho e também já fique aqui completamente ligado em tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar a respeito do conhecimento de Deus. É isso mesmo. Já abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 5, do versículo 16 e 17, que diz: Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. E o segundo texto base se encontra em Daniel, capítulo 2, do versículo 21. É isso mesmo. Hoje nós falaremos a respeito do conhecimento de Deus. Você já parou para se perguntar por que diante de tantos encantos e oportunidades que Daniel teve na Babilônia, ele não se corrompeu? Ele era um escravo da realeza e faziam questão de lembrar todas as vezes que precisavam dele para resolver algum BO, digamos assim, né? Todas as vezes ele dizia: eu tenho um homem, um Daniel, um cativo de Judá. Eles faziam questão de lembrar que Daniel era um escravo, né? E Daniel, sendo escravo, ele recebeu grandes oportunidades. Veja bem, estar diante de um rei da maior potência do mundo antigo era uma grande oportunidade para um escravo em terra estrangeira. A palavra de Deus vai dizer que Daniel era dotado de uma inteligência que o fazia se destacar de todos os outros sábios da grande Babilônia. A pergunta que fica é: por que diante de tantas oportunidades que Daniel teve, ele não se corrompeu? Será que diante de todos os privilégios que ele tinha dentro do palácio, será que não seria o suficiente para que ele pudesse esquecer da sua terra natal e prosperar na Babilônia? Apesar dele estar na Babilônia, o seu coração estava na sua terra natal, em Jerusalém. A palavra de Deus vai dizer que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E sempre que ele orava, ele abria a janela e orava de frente para Jerusalém. Ele passou mais de 70 anos de cativeiro fazendo exatamente isso. Ou seja, em seu coração ele nunca esqueceu da sua terra natal, mesmo diante de grandes oportunidades. E por que será que ele sempre estava lembrando de lá? Olha só, por que ele não se vendeu mesmo diante de ameaças de morte? Por que ele sofria pelo seu povo mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de 70 anos de cativeiro? Ele aparentemente estava tão bem na posição em que ele ocupava, se destacava a cada rei que vinha, a cada governante. Agora, por que será que ele sempre estava lembrando de onde ele havia saído? E a resposta que nós encontramos para isso não pode ser outra. Daniel, ele conhecia o seu Deus. Ele tinha o conhecimento de quem Deus era. Existe uma única maneira de não se corromper diante de grandes cargos na Babilônia. Isso inclui para nós. Mesmo diante de grandes cargos desse mundo caído, desse sistema caído que nós vivemos, diante do poder, da fama e de grandes oportunidades, a única forma de nós não esquecermos a nossa terra natal, de nós sempre lembrarmos que a nossa vida vai muito além dessa aqui, assim como Daniel entendia que a terra, apesar de ele estar na Babilônia cumprindo o propósito, ele não pertencia àquele lugar, a única forma é conhecimento de Deus. Daniel sabia que nada tinha além de Deus. A gente vai ver isso quando ele escreve o primeiro capítulo de Daniel, do versículo 17. Em Provérbios 1:7 diz o seguinte, o princípio do conhecimento, onde tudo começa, é o temor do Senhor. E Daniel temia muito bem o Senhor. O temor do Senhor envolve respeito, reverência, amor e confiança em Deus. Ele acompanha o conhecimento, a humildade, a obediência e a bênção como vida longa, por exemplo. A gente vai ver isso em Provérbios 10:27. E muitas outras bênçãos. Provérbios 14:26 e 27. Temer ao Senhor é odiar tudo que é mal. A gente vai ver isso em Provérbios 8:13. Mas não é sobre temor que eu quero falar aqui. O foco desse vídeo é enfatizar que ele é o início para se adquirir esse conhecimento de Deus, de quem Deus é. E sabe o que mais me fascina todas as vezes que eu medito na palavra de Deus a respeito disso? É que Deus, ele deseja ser conhecido. É isso mesmo, o Criador de todas as coisas deseja que você e eu o conheçamos. E é sobre isso que nós falaremos mais adiante, tá bom? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o orgulho, ele nos leva
A negligência. Quando a gente olha para essa passagem bíblica, a gente vai olhar o rei Belsazar. Ele foi o sucessor do rei Nabucodonosor, ou seja, foi o seu filho. E quando a gente olha para esse contexto, a gente vai ver o quanto ele foi negligente quando o assunto era o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Veja bem, ele sabia muito bem a história do seu pai, ele tinha o conhecimento, ou seja, ele não era inocente, não é mesmo? Aí a gente vai ver esse contexto, falando de Belsazar, que ele faz um grande banquete para os homens mais importantes no seu palácio real. E a palavra de Deus vai dizer que eles começam a se embriagar. Só tinha gente importante ali, tá? Todo mundo embriagado. Começa a se embriagar e começa a festejar e aquela alegria toda. E a palavra de Deus vai dizer que o rei lhe deu ordens para que pegassem algumas taças de ouro que foram trazidos do templo de Jerusalém. Veja bem, essas taças elas eram de ouro e de prata e que foram trazidos junto com os cativos, provavelmente no mesmo tempo de Daniel ali. E essas taças, eles eram utensílios sagrados do templo. Eles só poderiam ser usados em festas religiosas, específico na adoração do Deus vivo. E a primeira coisa, ele sabia que eram utensílios sagrados, mas ele manda lá para se mostrar, né? Ele vai lá e manda pegar esses utensílios para que eles pudessem beber um pouquinho mais. E a palavra de Deus vai dizer que todos eles beberam nas taças de ouro e de prata. E como se isso não fosse suficiente, eles ainda começaram a beber nessas taças e começaram a prestar culto e adoração aos seus próprios deuses, ou seja, deuses pagãos. E isso era uma ofensa ao Deus verdadeiro. Então, o que eles não esperavam é que isso provocaria a ira de Deus e, consequentemente, isso iria lhe custar muito caro. E olha só, no versículo 5 de Daniel, a Bíblia diz que aparecem mãos e começa a deixar uns escritos na parede. E todos eles viram. Agora imagine a cena comigo. Todos eles, será que eles estão tão bêbados que eles estão vendo coisas? Mas como assim todos eles tiveram a mesma visão? A palavra de Deus vai dizer que o rei Belsazar, ele ficou tão pálido, tão assustado, com tanto medo, que as pernas dele batiam, um joelho batia no outro e ele não conseguia parar, não tinha como evitar. Ele ficou extremamente assustado, ele ficou extremamente sem fala. A alegria acabou de forma imediata, porque uma mão misteriosa começou a escrever na parede um recado que, à primeira vista, não era possível de entender. E esse rei deu um grito tão alto para que pudessem chamar todos os sábios, todos os adivinhos, as melhores da nação, para que pudessem explicar para ele o significado dos escritos na parede. E a palavra de Deus vai dizer que nenhum deles puderam fazer isso, porque era uma linguagem que nenhum deles conhecia. A rainha, ela ouviu os gritos do rei e ela vai no salão de festa para tentar descobrir o que houve. E ali ela encontra o rei em uma situação extremamente lastimável. Ele estava pálido, ele não sabia o que fazer. E todos que estavam na festa também estavam desesperados, porque não sabiam o que fazer. E a palavra de Deus vai dizer que a rainha, ela lembrou do cativo de Judá. Olha, nos tempos de teu pai, existe um homem que não há um outro como ele. Ele tem o espírito dos deuses. Ele é inteligente, ele tem capacidade, ele tem conhecimento. Esse homem se chama Daniel, não há outro que possa interpretar um enigma a não ser ele. Vamos chamar ele, e vão lá, e ele promete altas recompensas para quem pudesse dar a resposta. Então, eles acabam chamando Daniel. E Daniel aparece ali, né, para poder ler esses escritos. E uma das coisas que Daniel fala pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei o escrito para o rei e te direi o seu significado. A gente leu isso no versículo inicial. Daniel, ele era iluminado de sabedoria como o dos deuses. Tinha uma inteligência extraordinária, capacidade de interpretações, enigmas e mistérios. Mas o que essa rainha não sabia é que, na verdade, o que Daniel tinha era o Espírito Santo de Deus em sua vida. Daniel, antes de ler o que estava escrito, ele explica que Nabucodonosor, quando se tornou orgulhoso, foi repreendido e humilhado por Deus. E depois disso, se arrependeu e reconheceu a soberania de Deus. A gente viu isso no vídeo anterior e deu glória a ele. O próprio rei escreve, né, com o próprio punho essa revelação. Mas Belsazar, que foi o seu filho, fez ainda pior. Ele se exaltou acima do Senhor dos céus e começou a zombar dele quando pegou os utensílios sagrados para louvar e adorar outros deuses. E assim não glorificou o Deus que tinha a sua vida na palma das mãos. E por conta disso,
todos os seus caminhos foram perversos e ele recebeu uma sentença. Então a sentença não seria mudada e a sentença era exatamente essa, ó, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Era esse o escrito da parede. Ninguém sabia essa linguagem, de onde tinha vindo essas palavras, que palavras estranhas são essas, quais são os seus significados. E Daniel, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que tinha um espírito de excelência, ele vai lá e interpreta a sentença do rei. E ele diz assim, ó, este é o significado. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Isso aqui repete por 2 vezes. Então, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez ou Parsim, teu reinado foi dividido e entregue aos medos persas. E a palavra de Deus vai dizer que foi exatamente isso que aconteceu naquela mesma noite. Existe uma verdade que nós aprendemos nessas passagens, nesse texto, é que muitos que não procuram temer e conhecer ao Senhor. Há muitas pessoas assim. Outros, porém, são como Belsazar. Se recusam veementemente a conhecê-lo mesmo diante de todas as oportunidades dadas pelo próprio Deus. É sobre essas pessoas que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1, 19, 22. Quando ele diz, olha, eles são indesculpáveis, porque a criação revela quem Deus é. A criação revela a glória de Deus. Mas eles se recusaram a dar glória devida ao próprio Deus. E por isso que eles são indesculpáveis. E tem muitas pessoas assim, como o rei Belsazar. E para concluir, Deus, ele é a fonte de todo conhecimento. Existem muitos tipos de conhecimento e Deus dá sabedoria e entendimento àqueles que o buscam, tá? Daniel era dotado desse tipo de conhecimento. Mas, mais importante que o conhecimento que Deus dá, é o conhecimento de quem ele é. Gente, isso aqui muda tudo, sabe? Muitas das vezes, isso é raras vezes, muitas pessoas até buscam a questão do Senhor, me dá conhecimento, me dá sabedoria. Mas muitas pessoas esquecem, Senhor, isso é importante. Mas o que eu preciso mesmo é conhecer quem Tu é. Quem Tu és, Senhor? Me dá um coração capaz de conhecê-lo. O conhecimento que Deus dá nos ajuda a tomar decisões melhores na vida e nos protege de muitos males. Mas, se Deus deseja ser conhecido, qual o caminho a ser percorrido? A verdade é que obter conhecimento de Deus não é tão simples assim, ou de fácil acesso. Deus não é uma bijuteria que você encontra disponível em qualquer lugar. Ele é uma joia rara que não é possível ser encontrada por esforço humano. E sim, por um desejo intenso do coração. Veja bem, não é você que encontra Deus, é Deus que se deixa ser encontrado. Não somos nós que temos o coração capaz de conhecê-lo, é Ele que nos dá esse coração. E a gente vai ver isso em Jeremias capítulo 24 e 7. Quando há de fato anseio e arrependimento sincero no nosso coração, e quando de fato o buscamos, ele se deixa ser achado. A gente vai ver isso em Jeremias 29, do versículo 11 ao 14. Os mistérios de Deus são encontrados em Cristo e somos convidados por meio do seu Espírito a conhecê-lo plenamente. É em Jesus Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A gente encontra referência disso em Colossenses capítulo 2, do versículo 2 e 3. Então, se você de fato deseja conhecer a Deus, viva uma vida de completo relacionamento com o seu Espírito, porque o Espírito que tem acesso ao conhecimento de quem Deus é, e Deus ele deseja ser conhecido por mim e por você. Então busque isso, anseie por isso mais do que qualquer outra coisa na vida, e Deus ele tem prazer em se revelar para aqueles que de fato anseiam conhecê-lo. Eu espero sinceramente que essa aula tenha abençoado a sua vida e eu te vejo no próximo vídeo.